sabe ler o rótulo? Você já parou para olhar a informação nutricional? Já parou para olhar a lista de ingredientes? Nas aulas passadas, eu tive que acabar falando de rotulagem, né? Apesar dessa aula estar sendo dada só agora. Mas já deu para entender um pouquinho que temos a informação nutricional e temos a lista de ingredientes. E é nessas duas coisas que a gente tem que focar sempre. Então, o alimento na prateleira do mercado é assim: pega, vira e lê. Não pega o que está escrito só na frente. Normalmente, o que está escrito na frente é justamente a propaganda enganosa. Pela legislação brasileira, o rótulo tem que ser assim, ó. Tem que mostrar a informação nutricional por uma porção determinada. Nesse caso, é um rótulo de iogurte. Então, uma porção de 200 ml. Tanto que vocês podem ver que tem o cálcio ali. Normalmente, em produtos lácteos, leite e derivados, eles especificam cálcio, mas não é obrigatório não, tá? É porque, nesse caso, eles querem justamente enfocar que o cálcio representa 24% da necessidade diária de cálcio, só nesse copo de iogurte. Mas vem o valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e sódio. Isso é obrigatório. A quantidade de cada um vai estar expressa na primeira tabela. Nessa segunda tabelinha do lado, a gente tem o percentual diário recomendado. Qual o problema desse percentual diário recomendado? Ele é baseado numa dieta de 2.000 calorias. Então, não fiquem muito preocupados com o percentual diário, porque a quantidade de calorias consumidas vai depender de pessoa para pessoa. O mais importante é você ver mesmo o valor total de cada nutriente, macronutriente ou micronutriente. Eu recomendo ver o percentual diário recomendado mais dos micronutrientes, porque sódio, cálcio, esse é o mesmo para todo mundo. Então, cálcio são 1.000 miligramas, sódio 2.400 miligramas. Então, observem isso. Se tiver um percentual muito alto de sódio, por exemplo, problema. Se tiver um percentual alto de cálcio, ótimo. Existe uma campanha nos Estados Unidos que fala assim, ó: If you can read it, why eat it? Ou seja, olha aí o cartaz. Se você não sabe o que é, por que você come? Não é isso, a gente não costuma observar as especificações de tudo que a gente vai comprar. A gente vai comprar uma televisão, a gente quer saber se ela é Full HD, se ela tem aplicativo, se ela não tem. Por que com os alimentos a gente não tem esse mesmo senso crítico? A gente vai colocar para dentro do nosso corpo. Então essa campanha é muito legal. Para você ter uma alimentação saudável é fundamental, é essencial que você não só saiba ler o rótulo, mas que você faça com que a leitura de rótulo seja parte da sua rotina de ir ao mercado. Nada de ir lá no mercado correndo e pegar um monte de produto processado sem saber o que é. Se for para ir ao mercado correndo e fazer compra correndo, compra só alimento in natura, porque daí você não vai errar. Vamos olhar agora alguns alimentos, alguns ingredientes. Nesse primeiro, eu tenho uma manteiga e uma margarina. Olha o ingrediente da manteiga: creme de leite. Só, porque essa manteiga é manteiga sem sal. Se fosse manteiga com sal, ia ser creme de leite, cloreto de sódio, creme de leite e sal. E ela poderia ter o quê? Às vezes um corante urucum para deixar a manteiga mais amarelinha. Corante natural, lembra? Não faz mal para a saúde. Já essa margarina, olha bem, ame seu coração. Não sei aonde que a pessoa que ama seu coração vai consumir uma coisa dessa. Primeira coisa que você tem que pensar: o que você precisa para fazer uma manteiga? Você precisa da vaca. É só isso. Então, você leva a vaca para sua casa, você ordenha a vaca, você tira o leite da vaca, você tira a gordura que sobe do leite, sacode essa gordura, ela vai virar manteiga. Acabou. Simples assim. É possível? É alimento? É. Agora, você consegue fazer essa margarina em casa? Nunca, jamais na sua vida. Tem ingredientes aí que nem eu sei o que são. Então, o que é melhor? Manteiga ou esse produto altamente processado? Necessariamente a manteiga. Lembrando da aula de gorduras saturadas, não é porque é saudável, significa que está liberado. Manteiga é gordura saturada e vai depender da sua ingestão de gordura saturada ao longo do dia, ao longo de toda a sua alimentação. No nosso segundo exemplo, a gente tem água gaseificada e limão. O que é água gaseificada? É só água gaseificada. É água com gás. Faz mal? Não. Inclusive, tem um pessoal dizendo que o pH é 3 da água. Aí eu tinha uma água com gás em casa e fui olhar, o pH era 7, ou seja, 7, alguma coisa. É um pH um pouquinho acima do neutro. É óbvio que isso não vai corroer o esmalte dos seus dentes, é óbvio. Então, sempre que você ouvir uma informação, vai lá e checa no rótulo se é verdade isso. Então, será que o iogurte tem açúcar? Não sei, vamos ver. Será que o sorvete tem gordura hidrogenada? Não sei, vamos ler? Então, sempre dessa forma. Se eu misturo água com gás e limão, eu tenho uma bebida saudável? Sim. Agora, olha o que é H2O. Água, suco, vitaminas, aromatizantes, regulador de acidez, e aí vem
os malditos. Aspartame, acesulfame, deixa na prateleira. Isso não é água com limão. Agora um dos exemplos que eu mais gosto é a gelatina, porque para mim ela é um dos rótulos mais diabólicos, da composição mais diabólica do mercado. O que acontece? A gelatina normalmente é vendida como alimento para criança, né? Não tem um personagemzinho ali nessa imagem, um moranguinho e tal, a gelatina está escrito colorida. E a gente vai olhar os ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar. De acordo com a legislação, os ingredientes vêm em ordem decrescente de quantidade em gramas. Ou seja, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento em gramas, o segundo é o que tem na segunda maior quantidade e assim por diante. É por isso que a gente tem que olhar principalmente os primeiros e os últimos, porque os primeiros, eles são a base da composição do alimento e os últimos, eles são normalmente os aditivos alimentares, que em gramas estão presentes em uma quantidade pequena, porém o dano à sua saúde é grandão. Não é porque ele não está presente em quantidades grandes em gramas que ele não seja maléfico. Continuando no rótulo da gelatina, então ela começa com açúcar, depois gelatina, sal, vitamina C, citrato, ácido fumárico e aí, pasmem, aspartame, ciclamato, acesulfame e sacarina. São os 4 piores adoçantes artificiais numa gelatina infantil. É chocante isso. Aí você pode perguntar, ué, mas por que eles colocam esses adoçantes se ainda tem açúcar? Porque nesse pacotinho não cabe a quantidade de açúcar suficiente para adoçar a gelatina. Então eles usam coisas que em pequenas quantidades em gramas têm um poder adoçante muito grande. Chocante, né? E aí só para finalizar com chave de ouro, termina com corantes artificiais, Bordeaux e amarelo crepúsculo. Deixa a gelatina no mercado, né? Esse eu também adoro. Uma vez eu fui dar o curso presencial e aí eu comprei essa porcaria para levar o rótulo físico. E aí eu coloquei ele debaixo de um monte de verdura. Eu falei, vai que alguém me vê comprando nuggets, né? Não dá. Então, olha lá para os ingredientes do nuggets. Peito de frango. Pelo menos começa com peito de frango, né? Mas qual é o segundo ingrediente? Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. É a farinha refinada. Água, gordura vegetal, blá, 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 glutamato monossódico e por aí vai. Se vocês olharem a informação nutricional desse nugget, vai ver que ele tem uma quantidade de carboidrato enorme. Se fosse carne de verdade, ia ter 0 carboidrato. Carne não tem carboidrato. Então isso aí é qualquer coisa, menos um produto carne. É quase um mini hambúrguer. Então larga esse negócio lá. Quer fazer nuggets em casa? Compra o peito de frango moído, tempera, empana no farelo de aveia e assa no forno. Ah, não vai ficar igual. Tudo bem, mas vai ficar saudável. E igual não necessariamente é gostoso, porque esse negócio tem um gosto meio esquisito, né? Se você tiver um paladar mais apurado, você vai ver que tem um gosto de gordura de frango velho, assim, que não é legal. Eu peguei os rótulos do amendoim porque amendoim tem uma particularidade que é muito importante falar. O amendoim, ele pode estar contaminado com aflatoxina, e a aflatoxina é cancerígeno. Verdade, tudo isso que você lê na internet é real. Como o Brasil é um grande produtor de amendoim, exporta amendoim, foi criado aqui um selo chamado ABICAB, que garante o amendoim livre de aflatoxina, ou pelo menos numa quantidade aceitável. Algumas marcas têm esse selo, por exemplo, a Santa Helena, que é essa do exemplo do slide. Se tiver esse selo, é um amendoim considerado mais seguro. Se não tiver esse selo, ele pode estar contaminado com os níveis altos de aflatoxina. No primeiro amendoim, a gente tem um ingrediente, amendoim torrado, mais nada. Esse é um amendoim da linha culinária, então não acha em mercado comum. Normalmente você vai achar nessas lojas que vendem coisas para festa, doces, produtos culinários mesmo. O segundo exemplo de amendoim tem amendoim, óleo e sal. Para que óleo? Para o sal grudar no amendoim. Basicamente isso. E não se espantem, alguns deles são fritos na gordura hidrogenada e depois joga o sal por cima. Então, quando você for escolher um amendoim, primeiro de tudo, leia os ingredientes. Segundo, veja se ele tem o selo ABICAB. E isso vale para qualquer amendoim ou produto com amendoim. Exemplo, pasta de amendoim tem que ter o que nos ingredientes? Amendoim, só. E tem que ter o selo ABICAB. Paçoquinha tem que ter o que nos ingredientes? Amendoim, açúcar e sal. E o selo ABICAB. A paçoquinha é um exemplo legal, porque se você olhar a paçoquinha diet, ela tem um monte de porcaria adicionada. Ela tem maltodextrina, tem adoçantes artificiais. E se você olhar a paçoquinha comum de amendoim, açúcar e sal, ela tem uma quantidade relativamente pequena de carboidrato, ou seja, ela não tem tanto açúcar assim. Se você for escolher comer
uma paçoquinha como uma exceção, escolha a paçoquinha comum e não a paçoquinha diet, porque a comum, pelo menos, só tem amendoim, açúcar e sal. Agora chegou no meu produto favorito do supermercado, é o bolo de caneca. E ainda tem um bolo de caneca pior do que esse, mas eu não achei os ingredientes dele na internet. Mas vamos lá. O produto é um bolo. O primeiro ingrediente é açúcar. Já começa esquisito, porque a gente imagina que um bolo tenha como principal ingrediente farinha, né? Mas aí o segundo ingrediente é farinha. Ok, farinha branca e depois confeito granulado sabor chocolate, que tem açúcar, glicose, gordura vegetal hidrogenada. Então a gente já tem 3 açúcares aí. Aí ele continua os ingredientes do bolinho. Gordura parcialmente hidrogenada, cacau, xarope de glicose, maltodextrina. Socorro, né? Socorro 1000 vezes. Quantas vezes açúcar tem num produto desse? Não adianta nem continuar lendo. A maioria desses produtos, quando dizem que são integrais, ainda tem um ingrediente pior, que era isso que eu queria mostrar, que é o corante caramelo 4. Porque o produto não é integral, né? Mas ele coloca o corante, que é aquele mesmo da Coca-Cola, para deixar o produto com cor de integral. Olha que picaretagem. Mas a indústria não pode omitir isso, então basta você virar o rótulo e ler, porque aí você não vai ser enganado. Agora olha essa imagem, eu quis mostrar o leite em pó, porque as pessoas têm muita dúvida e porque a gente vai comparar o leite em pó comum com o leite em pó sem lactose. Então primeiro, deixa eu explicar algumas coisas em relação ao leite em pó. Existe leite em pó, existe composto lácteo. Leite em pó só tem leite e vitaminas, ou só leite. Composto lácteo tem leite, vitaminas, óleos, açúcares, maltodextrina, enfim. Já o leite sem lactose, ele tem glicose e galactose. Mas por quê? Ai, Carol, a indústria é má, ela adicionou glicose no leite sem lactose. Calma. Primeiro de tudo, existe leite sem lactose, que é leite, como esse que está na imagem, e existe leite sem lactose, que é composto lácteo, que tem maltodextrina, que tem óleo. Então vamos esquecer o composto lácteo e focar num leite de verdade. A lactose, ela é uma molécula que tem 2 outras moléculas de carboidrato, glicose e galactose. Isso forma a lactose. A pessoa que é intolerante, ela é intolerante a isso. Se eu separar, acabou a intolerância. É por isso que a indústria adiciona a enzima lactase, que age aqui, quebra. Qual vai ser o subproduto da lactose que estava presente no leite? Glicose e galactose. A indústria só coloca no rótulo para colocar um aviso assim: atenção diabéticos, contém glicose. Você concorda que quando você toma o leite normal e produz a enzima lactase, essa glicose e galactose elas vão ser lentamente digeridas por causa da sua enzima e vão ser absorvidas de forma mais lenta? Isso torna o índice glicêmico menor. Quando você ingere o produto que ele já está com a glicose ali quebrada, ele vai ter um índice glicêmico maior. É por isso que os diabéticos têm que ser alertados. Então essa modinha de trocar tudo por produto sem lactose não é nada inteligente. Você está trocando um produto de menor índice glicêmico por um produto de maior índice glicêmico. Então quem tem que consumir esses produtos é de fato quem é intolerante, quem sente desconforto ao consumir produtos lácteos. Se a gente olhar o rótulo do ninho comum, ninho que não é fases, ele tem leite integral, vitaminas, pirofosfato férrico, que é uma suplementação de ferro, e emulsificante lecitina de soja. A lecitina de soja não é prejudicial para a saúde, a menos que a pessoa tenha alergia à soja. E aí tem um detalhe: em 100 gramas de leite em pó, a gente tem lá no rótulo dizendo que ele tem 38 gramas de açúcar. Ué, mas como assim ele tem açúcar se nos ingredientes não tem açúcar? É porque a indústria colocou os carboidratos e separou entre fibra e açúcar. Qual é esse açúcar? É a lactose. Ela não é um carboidrato? A gente pode chamar carboidratos de açúcares, mas isso confunde as pessoas, né? E aí como que você vai ser esperto e não se confundir? Você vai olhar os ingredientes. Não tem açúcar nos ingredientes, esse açúcar necessariamente é o açúcar natural presente no alimento. Comum também é a indústria escrever açúcares, e às vezes até colocar um alerta dizendo apenas açúcares naturais presentes nos ingredientes, ou seja, ela não adicionou açúcar ali. Quer dizer então que em 100 gramas de leite em pó, a gente tem 38 gramas de lactose. Basicamente é isso. Conter açúcar necessariamente é um problema? Não, né? Lembra da aula lá do ketchup? E lembrando que aquele ketchup é legal, mas existe ketchup com corante vermelho artificial, com xarope de glicose, por isso que você sempre tem que ler o rótulo antes de comprar. Ou o produto pode mudar a composição. Às vezes era boa, ficou ruim. Ou às vezes era ruim, ficou boa.
Então sempre leia antes de levar para casa. Se a gente fala de um chocolate de 70% cacau, olha aí para ele. Ele tem pasta de cacau, e aí a primeira dica, todo bom chocolate começa com pasta de cacau. A pasta de cacau é a parte preta, sem a manteiga. É a parte que mais tem antioxidantes no chocolate. É a parte mais nutritiva. Segundo ingrediente é açúcar, depois leite em pó, manteiga de cacau, lecitina de soja e aromatizante. Aromatizantes em geral não fazem mal, mas olha aí que o segundo ingrediente é açúcar. Problema detectado? Calma, vamos ver. Olha ao lado a tabela nutricional de 25 gramas desse chocolate 70% cacau. Tem 11 gramas de carboidrato. Agora pensa comigo. Esse carboidrato é só do açúcar? Não. Lembra que o primeiro ingrediente é pasta de cacau? A pasta de cacau ela tem cerca de 70% de carboidratos, mas carboidratos bons, carboidratos presentes no alimento. Então, se a gente fizesse um cálculo, daria que esses 25 gramas de chocolate têm no máximo 3, 4 gramas de açúcar, que é uma porção muito pequena. Se a gente considerar uma dieta como um todo e a pessoa consumir 15 gramas de açúcar no dia e não consumir mais nenhuma outra fonte de açúcar ou carboidratos refinados, produtos processados, essa dieta é super saudável. Então, por isso que tem gente que fala assim, o único açúcar que eu consumo, ou o único carboidrato refinado que eu consumo, é uma colher de açúcar no café, porque no café que eu tomo, o único café do dia, eu gosto de pôr açúcar. Ok, essa pessoa vai ser saudável? Vai. Mas porque a alimentação dela ao longo do dia não tem mais nada de incorreto. Então, a mesma coisa vale para o chocolate 70% cacau ou mais. O que acontece? Você está ingerindo uma quantidade muito grande de antioxidantes, um alimento super nutritivo e uma quantidade baixíssima de açúcar. Vale a pena? Muito, vale muito a pena. Se a gente reduzir essa porção para 10 gramas, até um diabético poderia consumir? Poderia, ele vai estar consumindo menos de 2 gramas de açúcar. Isso também não vai ser capaz de provocar um pico de insulina, um pico de glicemia nesse diabético. Por quê? O carboidrato da pasta de cacau, ele é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Além de tudo, esse alimento tem gorduras, olha lá, quantidade de gorduras totais é bastante, 9 gramas, são gorduras boas, gordura da manteiga de cacau, e tem fibras, ou seja, é um alimento de baixa carga glicêmica, o que não dá para você comer a barra toda de cacau, do chocolate 70% cacau. E aí sempre escolha um chocolate que tenha um alto percentual de cacau, que comece com pasta de cacau. Se você não consegue hoje consumir um chocolate que tenha um percentual maior, começa com 50% e vai aumentando aos poucos. Você vai ver que o paladar se adapta. Então, resumo dessa aula. Nunca compre sem ler os rótulos. Lembre-se de sempre ler os rótulos de todos os alimentos antes de comprá-los. A ida ao mercado deve ser feita com tempo e de preferência sem as crianças. Por quê? Olha o apelo que a indústria utiliza com a criança. E o pior, na hora que você está parado na fila do supermercado, o que é que tem ali ao lado da fila? Um monte de Bob Esponja, de meninas superpoderosas, de Ben 10, de todos os personagens, para a criança ficar desesperada te pedindo aquela porcaria. Ela quer comer o bolinho? Ela quer comer a balinha? Não, ela quer levar o personagem para casa. Então é uma luta muito inglória do pai e da mãe contra a indústria. Leve as crianças à feira, que é local de comida de verdade. Apresente ao seu filho os alimentos. Uma vez eu estava na feira do Ceasa, sábado, e aí uma mulher de uns 50 anos, pelo menos, apontou para uma batata doce e falou para mim assim, o que é isso? E eu falei, como assim o que é isso? Como assim você tem 50 anos ou mais e você nunca viu uma batata doce, né? Então, no documentário Muito Além do Peso, que eu já falei nas outras aulas, que eu recomendo fortemente que assistam, vocês vão ver que eles mostram as coisas para a criança e a criança não sabe o que é. Olha essa couve-flor aqui, aí pergunta, mostra a couve-flor sem falar o nome. O que é isso? A criança, repolho, batata, não tem nem ideia. Mostra uma batata inglesa, a criança não sabe o que é, mas mostra um pacote de batata frita, a criança sabe que é batata. Então, batata para ela é aquela porcaria industrializada. Viu como isso é grave? Então, leve as crianças para a feira. Se for levar para o supermercado, passe mais tempo na seção de hortifruti e não naqueles corredores de produtos industrializados. Se não sabe o que é o ingrediente, deixa o produto na prateleira. É melhor você pecar pelo excesso de zelo quando a questão é a sua alimentação e a sua saúde. Na próxima aula, a gente vai falar sobre dietoterapia em algumas patologias. Então, eu selecionei as que mais geram dúvidas e as que mais têm relação com a alimentação ou que estão na moda por dizerem que tem relação, mas não tem relação nenhuma. E a gente vai ver
como é que faz quando a pessoa tem um problema e o que ela precisa comer, o que ela tem que deixar de comer, o que é mito e o que não é. Então vejo você na próxima aula, espero que tenha gostado, até lá!